o capítulo 12. Nós já estamos no capítulo 12 de Provérbios. Provérbios é um livro de muita sabedoria, escrito pelo rei Salomão, um dos homens mais sábios que já viveu aqui na face da terra. Ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Aqui tem alguns dele, tem 900 e poucos nesse livro de provérbios. E provérbios não é um livro de promessas, não é isso. Provérbios é um livro de sabedoria, um livro que nos orienta sobre os caminhos que devemos seguir, sobre os caminhos que não devemos seguir. Então nos dá esse direcionamento, o que Deus se agrada, o que Ele não se agrada. Então é uma condição de vida. Então aqui a gente encontra muito sobre isso. Vou baixar aqui um pouquinho para começar. Bom dia, seja bem-vinda. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 12, que tem muita coisa aqui para nós aprendermos, né? Então vamos começar. Se você tiver sua Bíblia, por favor. A bênção também, Del essencial, seja bem-vinda. Então vamos começar a ler na sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. O que eu recomendo é que você tenha uma canetinha para você anotar, sublinhar as palavrinhas ou o versículo que mais vai fazer sentido para você. Eu acho que a minha Bíblia é toda riscada, porque realmente eu sempre recorro aos provérbios quando tem alguma coisa que está me incomodando, porque aqui eu encontro essa palavra de sabedoria. Então vamos lá, capítulo 12, versículo 1. Eu vou lendo cada versículo e a gente vai comentando aqui. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. A disciplina, quando fala todo que ama a disciplina vem de Deus. É a palavra. Aqui em Provérbios a gente vê muito disciplina, como a gente deve andar, como a gente deve agir, como a gente deve pensar. Então quem ama a disciplina, quem gosta de andar reto, nos caminhos retos, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Ou seja, quem não gosta da repreensão de Deus, muitas vezes, aqui está falando da repreensão de Deus, né? Então, porque Deus repreende a gente. Muitas vezes ele às vezes é coisas que ele não está se agradando, ele vai mostrar para você de alguma maneira. Aí entra, às vezes, os desertos, né, que a gente passa. Às vezes Deus está nos repreendendo, às vezes. A gente precisa prestar atenção sobre isso. Versículo 2. O homem bom obtém o favor do Senhor. Olha aqui, provérbios lindo. O homem bom obtém o favor do Senhor. Então Deus se agrada do homem bom. Mas o que planeja maldade, o Senhor condena. Então, a pessoa ímpia, né? A pessoa que só faz maldade, Deus condena. Isso, a condenação, quer dizer o quê? Que a pessoa não vai dar a vida eterna, ela vai ser condenada. A pessoa que está sempre nos caminhos, né, do mal, ela tem um futuro aí não nada bom, né? Então, se nós amamos a Deus, nós estamos sempre no caminho da obediência, né? O caminho da obediência requer, muitas vezes, a gente abrir mão de muitas coisas do mundo. É ruim? Quem é novo convertido, às vezes né? Mas depois você vai vendo quanto você não precisava daquilo e quanto a tua vida é mais feliz, quanto você é mais plena quando você está nos caminhos do Senhor e na obediência. Jesus foi obediente até a cruz. Jesus, ele nas últimas horas antes dele ser crucificado, ele pediu ao Pai se tivesse condições de passar aquele cálice. Mas o Pai não respondeu. Por quê? Porque precisava que Jesus, que o Filho, fosse obediente até o final. Porque ele tinha algo melhor para o Filho. E Jesus foi obediente. Então, nós também temos que ser obedientes. E a nossa... Nós não passamos nem metade do que Jesus passou, né? A dor física, tudo que ele passou. Então,
nós precisamos andar como Jesus andou. Versículo 3. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. Então, quem anda nos caminhos da impiedade, quem é a pessoa... Aqui tá reforçando o versículo anterior, né? Quem anda na maldade não é uma pessoa que vai se firmar. Ninguém consegue se firmar. A pessoa que anda nos caminhos da injustiça, ele nunca vai se manter, nunca vai se firmar. Ele sempre vai estar com problema, sempre vai estar passando dificuldade. Isso é muito claro aqui. E não se pode desraigar o justo, ou seja, as pessoas justas, as pessoas que andam na obediência, no caminho do Senhor, elas estão arraigadas em Deus. Então, ela não vai ser arrancada. Assim, isso que está falando aqui. Versículo 4. A mulher exemplar é coroa do seu marido. É a coroa do seu marido. Mas a de comportamentos vergonhosos é como câncer em seus ossos. Aqui está falando da mulher que não... aquela frase, né? A mulher sábia edifica seu lar. Então, a mulher exemplar é aquela que coroa, que honra seu esposo, que cuida da sua casa, que cuida dos seus filhos, né? Uma mulher sábia. Mas a de comportamento vergonhoso, ou seja, a mulher que não tem Deus, né? Uma mulher que não cuida da sua casa, uma mulher que trai, né? Uma mulher que trai o marido. É um câncer em seus ossos, ou seja, é um câncer, o que ele faz nos ossos? Ele vai corroendo, ele vai comendo a pessoa, né? Então, essa mulher, ela vai ter um fim nada bom, né? Porque é um câncer, ela vai se autodestruindo. Tá muito claro isso aqui. Então, a mulher que não é uma mulher sábia, ela vai se destruindo automaticamente, tá? 5. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Então, os planos dos justos, quem são justos? Quem está em Cristo. São retos. Então, todos os planos de quem está em Cristo são retos. Por quê? Porque, seja bem-vindo quem está entrando. Porque quando você está em Cristo, você faz seus planos, porque você sempre vai consultar a palavra. Então, seus planos vão ser conduzidos pelos pensamentos de Deus, né? Então, ele sempre vai estar com o que Deus quer para nós. Então, a gente vai estudar, a gente vai ler, a gente vai buscar na palavra. Então, nossos planos, eles sempre são direcionados por Deus, né? E sempre quando a gente ora sobre alguma coisa, a gente tem que colocar assim, sobre os nossos desejos, mas que seja feita a vontade de Deus, não a nossa, sempre. Então, quando você tiver algo para você realizar, que seja feita a vontade de Deus. Sempre coloca dessa maneira. Porque os planos de Deus são maiores que os seus. São maiores que os meus. Então, os planos dos justos são retos, desde que seja feita a vontade dele. Mas o conselho dos ímpios é enganoso. Então, aqui, cuidado com quem você está se aconselhando. Cuidado sobre isso. Porque se a pessoa é uma pessoa ímpia, ela não vai te dar conselhos que realmente são conselhos bons para você. Vão ser enganosos. Então, isso aqui fala muito sobre com quem você está se aconselhando, tá? Então, preste atenção. Versículo 6. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Mais uma vez, toma cuidado com quem você pede opinião, porque se são pessoas retas, são pessoas que você conhece, que são pessoas sábias, que andam no caminho do Senhor, você pode sim se aconselhar e você pode ter muitos livramentos por conselhos que você ouve. Mas se são pessoas que não andam no caminho, cuidado, você pode cair numa emboscada, tá? Então, são emboscadas, às vezes, mortais. Por isso que eu sempre falo, aquele ditado, né? Me diga com quem andas, que sabereis quem você é. Porque com quem você está se relacionando.
Ontem na mentoria com as meninas, eu dei uma atividade extra para elas. O cachorro tá aqui, peraí só um pouquinho. Para, B. Eu dei uma atividade assim. Procurem 7 amigos ou amigas mais íntimos de vocês, que estão mais com vocês todos os dias. 7. Dos 7, você coloca do lado assim, uma virtude, algo significativo que ela traz para sua vida. Coloca em uma palavra. O que ela significa para você? Uma palavra. Depois que fizer isso com 7 amigos ou amigas, né? Amigos, tanto feminino e masculino. Dos 7, o que você colocou que tem um menos significado na sua vida, você retira. Você desconecta dessa pessoa. Porque muitas vezes você às vezes tem amizades que não tá te trazendo nenhum benefício. Né? São às vezes amizades, inclusive até uma comentou, eu tenho uma amiga realmente muito próxima, mas ela é muito invejosa. Ela me inveja demais. E isso traz algo ruim para ela. Então, vai desconectando das pessoas que não te trazem nenhum benefício. Não falo benefício financeiro, não é isso. Benefício de ter uma pessoa que ora com você, ora por você, te dá conselhos bons. Uma pessoa que tem pensamentos ligados a Deus. Porque pessoas do mundo não vão te trazer nada de conselhos bons. Então, preste atenção, comece a observar isso. A gente precisa de pessoas do nosso lado que nos coloquem para frente, mas em Deus, tá? Então, por isso que hoje em dia é difícil você ter muitas amizades, né? São poucos a que a gente pode contar, né? Versículo 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Olha que forte esse versículo. Esse é um dos versículos que eu acho que tem que dar uma sublinhada aqui, porque é muito importante. Aqui está falando da nossa casa, do nosso lar. Os ímpios são derrubados e desaparecem. E esse desaparecem aqui, ele está assim, falando desaparecem muitas vezes, né? Morrem, né? Tem vida curta. E também não herdam a vida eterna. Mas a casa dos justos, as pessoas em Deus, elas permanecem firmes. Versículo 8. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Então aqui Deus honra você que busca sabedoria, que está sempre aprendendo mais, está junto nos caminhos do Senhor. Então você é um homem louvado por Deus. Mas o que não tem coração perverso é desprezado por Deus. Tá bem claro esse aqui, né? 9. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Então, esse aqui tá falando que é melhor não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Aqui tá relacionado às pessoas que querem parecer o que não são, querem mostrar o que não são. E tantas pessoas assim, né? Tantas pessoas que a gente conhece que querem se aparecer e, na verdade, quer ser o que não é. E isso não é legal. Você precisa mostrar o que você é. Porque Deus não se agrada com esse tipo de comportamento. 10. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Então, novamente, está falando das pessoas justas, das pessoas sábias, das pessoas retas. Elas cuidam bem dos seus rebanhos, das pessoas da sua família, das pessoas ao seu redor, das pessoas que ela orienta. Mas os ímpios, até os atos bondosos, porque ímpio às vezes tem ato bondoso, né? Tem aquela história daquele a gente às vezes vê aqueles filmes, os chefões, o poderoso chefão, eram super pessoas ímpias, mas eles faziam bondades. Só que aqui está falando que até os atos dos ímpios, até os atos bondosos dos ímpios são cruéis. Então não tem boa Deus não olha com bons olhos. 11. Quem trabalha a sua terra terá fartura e alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Aqui está falando das pessoas que trabalham, né? Que vão atrás do seu pão todo dia,
que trabalha, que busca, né, a sua fartura de alimento. Então, de trabalho, aqui tem a ver, Provérbios fala muito da pessoa preguiçosa, né? Fala muito aqui, de certa forma está falando, né? A pessoa que trabalha. Agora aqui não está falando também se matar de trabalhar, né? A gente tem que ter um bom senso. Tem pessoas que se matam de trabalhar e também prejudica outras áreas. Mas a pessoa que trabalha, ela vai sim sempre ter fartura de alimentos. Então Deus honra as pessoas que trabalham. Mas quem vai atrás de fantasias, ou seja, quem acha que tem que viver da boa vida à custa dos outros, não tem juízo. 12. Os ímpios cobiçam os despojos tomados pelos maus, mas a raiz do justo floresce. Então, os ímpios sempre cobiçam, né? Eles cobiçam os despojos tomados pelos maus. Ímpios aqui é aquelas pessoas que nem sabe, nem lembra que Deus existe, né? Sempre estão no caminho do mal, fazendo mal para as pessoas, estão cobiçando a coisa dos outros, estão roubando, estão fazendo as piores coisas, né? Roubando, enfim. Então elas estão apoderando de coisas que não são delas. Mas a raiz do justo floresce. Então tudo que o justo planta aqui, que nós plantamos, vai florescer, vai dar frutos. Então, muitas vezes a gente fala, mas eu faço tudo certo, eu faço tudo, estou nos caminhos do Senhor, e as coisas não acontecem para mim. Uma hora vai florescer, porque aqui está escrito, a raiz dos justos floresce. Às vezes demora, porque é no tempo de Deus, não no teu tempo, nem no meu. Então, vai florescer. Então, se mantenha firme nos caminhos do Senhor. 13. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Então, o mal, a pessoa, né, as coisas ruins, as pessoas que fazem mal, elas se enredam em seu falar pecaminoso, elas se envolvem no seu falar pecaminoso. Mas o justo não cai nessas dificuldades. Quem é justo, por que não cai nas dificuldades? Porque estuda, né? Sabe o que é o certo, o que é o errado. Então a gente não cai em qualquer lábia. Porque quando você sabe o que é certo, você não compactua com aquilo, você não entra em certas coisas, porque você tem a sabedoria. Quando você é uma pessoa justa, você não aceita qualquer coisa, tá? Então você não cai em armadilhas. 14. Estão entendendo, gente? Uma mulher brigona também traz vergonha. Ah, é verdade. A mulher brigona é porque não tem domínio próprio. Tem que trabalhar o domínio próprio. Tem que trabalhar a mansidão. Né? Tem que trabalhar várias na personalidade. Agora aqui entra muito a questão também do emocional da pessoa. Né? Porque tem pessoas que não consegue, porque já traz uma carga emocional. Então tem que ver todos os aspectos. Agora, claro, quando a pessoa realmente está nos caminhos e estuda a sabedoria, né, que é a palavra, ela vai começar a mudar. Deus começa a mudar o coração das pessoas, porque você vai buscando a sabedoria, tá? Forte esse 7. Realmente, os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Exatamente, é bem forte. Versículo 14. Do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Esse é um versículo muito bonito também. Eu também vou anotar aqui, deixa eu colocar com essa canetinha. O fruto de sua boca o homem se beneficia. Então, tudo que sai de fruto, de frutífero da sua boca, de coisas boas, você vai ter benefícios com isso. E o trabalho de suas mãos, de novo falando de trabalho aqui. Aqui em Provérbios fala muito de trabalho e fala muito do preguiçoso. E o trabalho de suas mãos será recompensado. Então, todo o trabalho que você se propor a fazer, você vai colher os frutos. Mas tem que ter o trabalho. Não dá para você ficar... vou sublinhar aqui. Então, por mais às vezes que o teu trabalho, às vezes fala, mas eu trabalho tanto, ganho tão pouco, Deus vai te recompensar. Se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa reta, Deus vai te recompensar. Só você não se desvie do caminho, tá? 15. O caminho do insensato parece-lhes justo,
mas o sábio ouve os conselhos. Então aqui quer dizer o quê? O caminho do insensato parece-lhe justos. O caminho do insensato é a pessoa que ela acha que ela está fazendo a coisa certa, ela pensa, né, que sua conduta está correta, ela só pensa, mas como ela é insensata, ela se engana com esse caminho, tá? Mas o sábio ouve os conselhos. Então o sábio sempre está aberto, né, para ouvir os conselhos. Mas os insensatos, eles se enganam muito. 16. O insensato revela de imediato seu aborrecimento. Aqui a gente está falando da ira, né? O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Então aqui está falando de domínio próprio, acabou de a senhora falar, né? Daquele versículo lá. Então, de novo aqui, a pessoa que não tem, que é insensata, que não tem o domínio próprio, ela se irrita, ela se aborrece imediatamente, ela não tem paciência, ela qualquer coisinha ela já estoura, ela já explode, ela fala coisas às vezes, né, que pode machucar outra pessoa, ou enfim, é insensata. Agora, o homem prudente, a pessoa sensata, ignora o insulto. Então, quando você, aqui o que está dizendo? Se você, para você ser uma pessoa correta, assim, sensata, e você precisa ouvir muitas vezes insultos e você não irar-se de imediato, você tem que ter paciência, ser paciente, né? E processar aquilo. Muitas vezes você ouve uma crítica de alguém, você já vai lá e rebate, você já vai lá e devolve. Então aqui a Bíblia está falando para nós sermos prudentes e ignorar o insulto. Aqui esse versículo é muito importante porque eu vejo muito entre homens e mulheres, né? O casal. Muitas brigas, muitos desentendimentos, eles poderiam ser evitados se a gente praticasse esse versículo aqui. Porque às vezes o esposo fala uma coisa para a esposa, insulta e ela já vai e rebate, já agressiva com palavras ou até fisicamente, e vice-versa também. Então é preciso ter prudência, ignorar os insultos, ser paciente, processar a informação e depois você vai tentar resolver aquele conflito. É assim que a gente deve fazer. A gente nunca deve revidar na mesma moeda. Não pode ser olho por olho, dente por dente. Então aqui está bem claro isso. 17. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Então quem é fiel, né, quem realmente fala a verdade, dá testemunho. Aqui fala sobre mentira e verdade, né, as pessoas mentirosas. Então a mentira, quem é o pai da mentira? O diabo. Então se você tem a mania de mentir, mesmo que seja uma mentirinha pequenininha, tire isso do seu vocabulário, mude isso na sua vida, porque uma mentirinha às vezes pequena começa com uma mentirinha e você vai se acostumando com esse hábito e você vai começando a mentir cada vez mais. E a mentira Deus detesta, entendeu? Por pior que seja a verdade, fale sempre a verdade. Seja honesto em falar sempre a verdade. Então aqui mais uma vez está falando sobre isso, né? A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então é aquelas pessoas que falam, né, que ferem a outra, que falam coisas que ferem muitas vezes as pessoas emocionalmente. Mas a pessoa que tem palavras sábias, ela traz cura em vez de destruição. Então eu vejo assim que são pessoas às vezes que querem, em vez de você, às vezes você precisa... Você está com pessoas que você precisa amenizar às vezes alguma coisa, você precisa administrar um conflito, você precisa ter palavras sábias que tragam cura e não piorar a situação, não dar seus palpites de piorar as coisas. Às vezes você tem um conflito entre duas pessoas, então você vai lá e piora a situação, sabe, coloca mais lenha na fogueira. A gente não deve ser assim, a gente deve, ao contrário, a gente tem que amenizar as coisas, falar coisas que vai
tentar reconciliar as pessoas e não piorar a situação, tá? É isso que eu entendi aqui. 19. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. De novo aqui falando sobre mentira. Quem tem esse hábito de mentir, tá falando aqui, ó, dura apenas instantes. Então Deus não aprova isso. Então é muito importante você, se você tem esse hábito de mentir, você peça ajuda para Deus, ser curada disso, porque é algo que vai te destruindo aos poucos. Então, aqui, como ele falou, lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. E a mentira, uma hora a mentira vai ser descoberta, né? A gente acha que a mentira não vai, mas uma hora vai, né? Então, cuidado com isso. 20. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. As pessoas que... aqui de novo a mentira, tá falando da mentira, né? O engano, a mentira está no coração dos que maquiam o mal. Então, todas as pessoas que maquiam o mal, elas têm a mentira, quem é o pai da mentira? O diabo. Então, elas têm isso dentro delas. Então, e no meio dos que promovem, e a alegria está no meio dos que promovem a paz. Ou seja, nós temos que ser pacificadores, promover a paz e não a discórdia entre as pessoas, tá? 21. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios. Nenhum mal atingirá os justos, mas os ímpios estão cobertos de problemas. Esse versículo que eu vou anotar, porque esse aqui eu escuto pessoas que vêm me procurar para terapia e falam assim para mim: meu Deus, a minha vida tá de cabeça para baixo, nada na minha vida dá certo, nada na minha vida acontece, nada na minha vida tá uma bagunça. Eu escuto muito isso, muitas as pessoas que vêm me pedir ajuda, um dos discursos é esse. A minha vida tá uma bagunça, me ajuda. E aí eu lembro desse versículo aqui. Nenhum mal atingirá os justos, mas os ímpios estão cobertos de problemas. Então, por que eu lembro desse versículo? Porque muitas vezes as pessoas, elas têm uma vida que nada dá certo, vive cheio de problemas. Então, será que não tem alguma coisa ali na sua vida que não está de acordo com o que Deus quer, com a forma que Deus quer que você viva? Então, é por isso que as minhas mentorias, os meus atendimentos, eu sempre trabalho a parte espiritual, porque pode estar relacionado, sim, com a parte espiritual. Você pode ser uma pessoa correta, uma pessoa do bem, mas se você tem alguma coisa que Deus não está agradando a Deus, as coisas, provavelmente você vai ter sempre vida com problema. Então, é uma forma que Deus às vezes usa para te falar: olha aqui, dá uma olhada. Tem umas coisas que não tá certo aí. Se a sua vida tá cheia sempre de problema, tem coisas que precisam ser mudadas. Deus está te chamando a tua atenção. Então, preste atenção nos sinais. Então, esse versículo, se fosse você, eu anotava aí, tá? Então, só vem coisas para você... Só vem coisas assim, que nada acontece de bom, só coisas ruins, só problemas. Preste atenção. Alguma coisa tem que estar sendo revisto na sua vida espiritual, que não está agradando a Deus. 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos. De novo, falando da mentira. Mas se deleita com os que falam a verdade. Então, Deus odeia, detesta quem mente, detesta. Mas gosta, se deleita em quem fala a verdade. 23. O homem prudente, o homem sábio, não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. Então, as pessoas que são sábias, que têm o conhecimento, elas não ficam falando, né, se vangloriando, até porque toda a glória é de Deus. Toda a glória é de Deus. A pessoa que é muito sábia, né, que tem o conhecimento, ela não tem que se gloriar, porque ela só é sábia e tem todo o conhecimento porque Deus permitiu, porque Deus deu a inteligência ao homem. Então, a gente não tem que se gloriar por isso, não. A gente tem que agradecer a Deus. Toda a glória é para Ele. Nós temos que ser humildes nesse ponto de vista.
Ele não divide, Deus não divide a glória dele com ninguém. Agora, aqui está falando que mas o coração dos tolos derrama insensatez. 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. De novo falando sobre os preguiçosos, né? As mãos diligentes governarão. Aqui eu vejo muito assim, que as pessoas que sabem, né? Que diligentes é que sabem trabalhar com a sua parte profissional, financeira. Então elas vão governar. Agora, quem não tem essas mãos diligentes vai perder tudo. Eu vejo muito assim, pessoas às vezes que recebem uma herança, né, do pai, que trabalhou muito, e aí eles não dão valor para aquilo, e aí eles acabam perdendo tudo. Então eles não têm mãos diligentes. E o preguiçoso acabam escravos, né? Então, quem não trabalha, quem não busca, que é preguiçoso, acaba sendo escravo e não governante. Então, você tem que ter a sabedoria para governar e não preguiçoso para virar escravo, porque todo preguiçoso vai virar escravo de alguma coisa, né? 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, essa palavra bondosa que fala aqui é uma palavra de esperança. Então, quando você se depara com pessoas que estão com o coração ansioso, que estão deprimidos, você precisa ter uma palavra de esperança, porque ela anima as pessoas. Então, sempre nós temos que ter uma palavra de esperança e nunca, né, uma palavra que vai piorar a pessoa, né? Porque o coração do ansioso deprime o homem. A gente fala muito de ansiedade, né? Hoje o nosso país é um país mais ansioso do mundo. Vocês sabiam disso? O Brasil é um dos países mais ansiosos. E a ansiedade, ela vai, se não for tratada, ela vai indo para um patamar que ela pode sim levar à depressão, porque a pessoa vai cada vez ficando mais e mais ansiosa e ela vai em graus altíssimos que ela tem que tomar, às vezes tem que procurar médico, tomar até remédios, porque a depressão vem em virtude dessa ansiedade. Então aqui tá falando, olha só como a Bíblia né? Hoje é um tema tão atual essa questão da ansiedade, né? E fala aqui, o ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima o homem, tá? Então o que você deve sempre ter você deve sempre ter uma palavra de esperança para essas pessoas, ajudar essas pessoas. 26. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. De novo está falando, nós já falamos sobre as amizades aqui, de novo está falando aqui sobre isso. Então, cuidado com as amizades que você tem, porque quando você é honesto, você é cauteloso. Quando você anda nos caminhos do Senhor, você revê quais amizades realmente que valem a pena, quais pessoas valem a pena você andar, tá? Mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Se você andar com pessoas ímpias, pessoas que não te trazem nada, pessoas que não têm Deus, pessoas que estão no mundo, ela pode levar você também a se perder. Então, cuidado com quem você está andando. Amizades é muito importante. Cuidado com as amizades que seus filhos estão tendo. Também isso é muito importante. 27. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Então, essa questão aqui está falando de valorizar, né, o que nós temos. Os diligentes dão valor para os seus bens. Então, dar valor para o que você tem. Porque o preguiçoso, ele não aproveita o que ele tem. Ele não aproveita, ele não dá valor para a sua caça, né? Para o que ele produz. Porque ele é preguiçoso. Então, toda pessoa que é preguiçosa não dá valor para nada, né? Porque ganha, às vezes, tudo de mão beijada. E o último agora, 28. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Olha que versículo interessante. No caminho da justiça está a vida. Então, se nós andarmos no caminho da justiça, quem que é o caminho da justiça? Deus. É lá que no caminho da justiça que nós encontramos a vida eterna também. A vida aqui é uma vida mais plena, uma vida de paz, mas a vida eterna.
Essa é a vereda que nos preserva da morte. Aqui não está só falando morte física, também quer dizer morte física. Que você, quem anda no caminho da justiça, aqui fala que você tem probabilidade de viver muito. Isso não é uma regra, tá? Tem pessoas ímpias também que vivem muito, mas a tendência é Deus prolongar a sua vida quando você anda no caminho da justiça, né? Mas não está falando só de morte física, aqui está falando morte também de uma vida eterna, né? E qual que é o caminho da justiça? É Jesus, é Deus. Jesus é o caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, que a gente fique com esse último versículo aí, que é muito lindo, né? Que a gente ande no caminho da justiça, que nos preserva da morte. Olha que lindo isso. É algo que a gente precisa refletir, né, sobre isso. Como é bom estar no caminho de Jesus, como é bom estar no caminho da vida. A maior alegria é sabermos que nós daqui teremos algo bem melhor. Então, por que não vivermos aqui pela justiça, como Deus nos ensina, praticando o que Deus nos ensina e nos quer para nós, porque um dia nós vamos ter essa vida eterna, tá? Gente, esse capítulo é bem complexo, eu recomendo que você leia novamente na sua casa, reflita, medite, sabe? Tem versículos aqui que temos que pensar muito sobre, refletirmos muito, porque a gente precisa mudar muita coisa que a gente pratica. Então, eu espero que tenha tocado pelo menos alguns versículos aí no seu coração e que você comece a repensar a sua forma de viver, tá? Você, na sua casa, na sua família, tá bom? E amanhã voltaremos com o capítulo 13, então não perca, traga a sua Bíblia, vamos estudar junto. Se vocês não entenderam alguma coisa, me chamem no direct, no que eu posso ajudar, eu estou aqui à disposição, tá bom? Então vamos orar para finalizar, agradecer aqui a presença de todos que entraram, muito obrigada mesmo, que vocês sejam abençoados aí por estar buscando aprender um pouco mais a palavra de Deus. Fecha seus olhos, por favor, vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por mais um dia do seu conhecimento, da sua sabedoria, que essas palavras entrem no nosso coração e façam morada. Que nós tenhamos cada vez mais o discernimento e o entendimento da tua palavra. Que o Senhor possa trazer cada vez mais a sede da tua palavra em nosso coração. Te agradeço, Senhor, e peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que esteve aqui, que passou por aqui, que está assistindo gravada. Que o Senhor dê o refrigério no seu coração, que o Senhor traga essa semana boas notícias, que o Senhor mude a realidade dessas pessoas, das famílias, e que o Senhor cada vez mais fortaleça essa vontade, traga a vontade, sede de Ti, Pai, para que conseguimos andar no seu caminho. Aumente a fé dessas pessoas. Aumente, Senhor, e toque no coração de cada uma delas, Pai. Que elas sintam a necessidade, a vontade e se sintam plena em estar em sua presença. É assim que eu oro e te agradeço por mais um dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada por estarem aqui. Se vocês puderem, compartilhem com alguém que vocês conheçam, porque às vezes uma palavra que ouve aqui, porque não é eu que falo, né? Eu falo na minha simplicidade, eu tenho também minhas dificuldades aqui. Eu tento fazer o meu melhor, mas muitas vezes eu sei que não é fácil estar aqui falando a palavra de Deus, mas é Deus que fala através de mim. Então, quem convence é o Espírito Santo. Então, eu só sou um instrumento aqui de Deus. Deus que vai convencer. E às vezes, uma palavra que eu falo aqui, o Espírito Santo toca no coração de alguém. Então, compartilhe também. Nós precisamos transbordar na vida das pessoas. Nós precisamos falar de Deus. Quanto mais pessoas estiverem falando, melhor. Então, faça a sua parte também, tá bom? E amanhã estarei aqui de novo. Um beijo no coração. Tenha um ótimo dia. Abençoado dia. Amém.